Os passionistas consideram 22 de novembro de 1720 a data de nascimento de sua congregação e se preparam para celebrar o terceiro centenário da fundação. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo padre Joaquim Xavier Rego, o superior-geral recém-reeleito para um segundo mandato. Durante as primeiras vésperas da festa do fundador São Paulo da Cruz, pedindo a mobilização espiritual de toda a família passionista. E para conversar sobre a missão da congregação passionista e este ano jubilar, nós recebemos com muito carinho Dom Hamilton Manuel da Silva, missionário passionista e bispo de Guarapuava, no Paraná. Boa tarde, Dom Hamilton, seja bem-vindo ao programa Pai Eterno e sua bênção. Boa tarde, Caíssa. Boa tarde a todos os telespectadores da Pai Eterno, da TV Pai Eterno. Deus te abençoe e abençoe todos vocês que estão aí assistindo e que neste momento participarão de forma efetiva deste bate-papo, conhecendo ainda mais a congregação da Paixão de Jesus Cristo e um carisma tão atual como resposta a tantos desafios e situações de cruzes no nosso mundo moderno. Estou aqui para este bate-papo com a Caíssa e com vocês. E para nós é uma alegria, viu, Dom Hamilton, ter o senhor conosco, falando um pouquinho mais sobre esse carisma, essa missão tão linda dos passionistas. E para começar a nossa conversa, eu gostaria que o senhor começasse falando, para quem nos acompanha aqui no programa Pai Eterno, quem são os passionistas? A Congregação da Paixão de Jesus Cristo, este é o nome oficial. Quando São Paulo da Cruz a fundou, tinha um nome mais longo, né? Lembrando a cruz, os sofrimentos de Jesus, mas depois ela foi efetivada como Congregação da Paixão de Jesus Cristo. Popularmente, são conhecidos como missionários passionistas, de pássio, passion ou paixão. Então, passionistas vêm de paixão. São aqueles que pregam a paixão de Cristo. Mas não é uma paixão de Cristo desvinculada da paixão que continua no corpo místico de Cristo, a Igreja. Então, nós dizemos, a paixão de Cristo continua na paixão da humanidade. É aquilo que o apóstolo Paulo lembra. Eu vou completando na carne o que faltou à paixão de Cristo. A paixão de Cristo não faltou nada. Ela é completa. Mas a partir do momento em que somos batizados, somos cristãos, nós somos inseridos no mistério pascal de Cristo. E o próprio apóstolo Paulo lembra que pelo batismo nós morremos com Cristo, fomos sepultados com Ele e ressuscitamos para uma vida nova. Assim sendo, a paixão de Cristo continua nos seus membros, no corpo místico que é a Igreja. E os membros somos nós. Mesmo quem está fora do cristianismo, são filhos de Deus, são seres humanos e, portanto, de alguma forma, todo ser humano que sofre está associado à paixão de Jesus. Essa congregação, ela foi fundada, como a Caíssa já lembrou, no ano de 1720, no dia 22 de novembro. É uma data que a congregação fixa para lembrar São Paulo da Cruz, quando iniciou um retiro de 40 dias na cidade de Castellasso Bormida, ao norte da Itália. São Paulo da Cruz nasceu no ano de 1694. Portanto, com mais de 20 anos de idade, já numa família religiosa, a mãe falava muito da paixão de Cristo. Ela lia para os filhos o exemplo dos santos, sobretudo os anacoretas, os mártires, e apresentava a paixão de Cristo como consolo, como remédio, já que ela teve muitos filhos e muitos se perderam.
morreram. Paulo da Cruz foi o primeiro que sobreviveu de outros irmãos e irmãs que vieram depois, ou seja, mais 5 depois dele. Assim, a mãe foi se afirmando na paixão de Cristo para vencer os lutos e tantas situações familiares e um contexto social de época. Nós estamos no final do século XVII, já início do século XVIII. São Paulo da Cruz, educado numa família religiosa, sobretudo tendo a mãe como referência de fé, é aquele que, como os irmãos, mas aquele se destaca em assimilar as devoções da mãe, que também é ao nome de Jesus, e passa a ter um referencial na cruz de Cristo. A cruz para São Paulo da Cruz, ela foi tomando uma forma, num primeiro momento de dor pela dor, sacrifício, penitência, mas ele vai como experiência fundacional, carismática e cristã, fazendo a experiência do amor de Deus em Jesus crucificado. Paulo da Cruz vai descobrindo que o mais importante não é a cruz, senão aquele que morre na cruz, que não é um ser humano comum, é um ser humano, mas é Deus. É Deus que se fez humano. É Deus que assumiu a nossa carne, nadificou-se, como o apóstolo Paulo lembra na carta a Filipenses, capítulo 2, versículos de 6 a 11. E o Papa Francisco lembra, ele assumiu a nossa carnalidade, do qual nós devemos estar próximos das carnes, das feridas, dos sofrimentos de nossos irmãos e irmãs, onde Cristo está continuando a sua paixão. Assim, Paulo da Cruz, aos 26 anos de idade, faz um retiro profundamente penitencial, orante, e ali ele escreve as primeiras regras daquela que seria a congregação religiosa. Ele chama ainda de os pobres de Jesus. Aqui está começando a congregação. E o dia 22 de novembro de 1720 foi o dia em que ele colocou um hábito preto. A irmã dele, chamada Teresa, confeccionou um hábito preto penitencial de um tecido grosseiro chamado arbajo. Ele colocou uma corda na cintura, um crucifixo no pescoço, e na sacristia da igreja de São Carlos Borromeu, na cidade de Castellaço Bormida, ele fez um retiro de 40 dias. Foi do dia 22, quando tomou esse hábito penitencial, até o dia 1º de janeiro de 1721. Ele ali, com aspecto penitencial, jejum, oração, aprofundando o mistério da paixão, escreveu em 5 dias aquela regra, sentiu muita aridez, sentiu muita consolação de espírito e escreveu um diário espiritual, a pedido do bispo Dom Gattinara de Alexandria, que permitiu esse retiro e colocou aquele hábito penitencial nele. Paulo da Cruz, quando saiu desse retiro, ele estava convencido que Deus queria dele algo mais, a fundação de uma congregação religiosa. O bispo foi acompanhá-lo, mandou mais 15 dias fazer um retiro. Paulo da Cruz obedeceu, mas foi confirmando o que Deus queria dele. Foi dando origem à Congregação da Paixão de Jesus Cristo. O irmão dele, João Batista, também se uniu a Paulo, e os dois receberam a permissão para pregar a paixão de Cristo em alguns momentos nas missas, em convocar pelas ruas com grande crucifixo na mão as pessoas para a catequese. Então, catequese familiar, catequese de crianças e de jovens. Aqui começou o chamado apostolado da congregação. Uma congregação que prega, que anuncia Jesus crucificado. No mesmo ano, Paulo foi a Roma pedir autorização do Papa para aprovar as regras. O Papa não recebeu, porque nem sabia que ele estava ali.
ele foi à Basílica de Santa Maria Maior e fez o chamado quarto voto, o voto de fazer memória da paixão de Cristo, que é o chamado quarto voto dos passionistas. Além da pobreza, castidade e obediência, os passionistas fazem o voto da memória da paixão. O que é memória? A atualização da paixão de Cristo. Atualizar Jesus nas dores da humanidade. Mas só isso? Não. Cada passionista deve ser presença de esperança, presença de solidariedade e compaixão, presença pascal na vida de quem está sofrendo e nas situações de sofrimento que lembram a paixão de Cristo. Paulo da Cruz morreu em 1775, com quase 82 anos de idade. Quando morreu, a congregação já tinha mais ou menos 200 missionários, só na Itália. Depois foi se espalhando e hoje os passionistas estão em 60 países e são quase 2.000 religiosos. Mas depois temos as monjas passionistas fundadas por São Paulo da Cruz, 6 anos antes da sua morte, e congregações de vida ativa das irmãs passionistas que vieram mais tarde, fundadas por religiosas ou pela marquesa, a marquesa Madalena Frescobaldi, do norte da Itália. A espiritualidade de Paulo da Cruz iluminou outras fundações. Hoje temos leigos e leigas, também agregados à família passionista, uma vez que essa espiritualidade é para a igreja, não para um grupo selecionado de homens ou mulheres, consagrados e consagradas. Consagrados pelo batismo, todos devemos anunciar, proclamar e testemunhar a paixão de Jesus como a maior obra do amor de Deus pela humanidade. Dom Hamilton, enquanto o senhor estava nos falando de tudo que São Paulo da Cruz realizou, né, de toda a missão passionista, eu me lembrei de algo que eu li hoje sobre a comemoração jubilar, né, de vocês, que falava que vocês não estão comemorando a grandiosidade da obra e da missão passionista, mas vocês estão comemorando a bênção de Deus que tem acontecido, não é? Em toda a missão e também a fidelidade de todos os missionários passionistas. E eu gostaria que o senhor falasse agora para a gente, mediante a tudo isso, dessa importância da graça de Deus que tem agido cada vez mais na missão dos passionistas, qual que é a importância para vocês, para a família passionista, desse terceiro centenário evangelizando e anunciando a paixão de Cristo? Ótimo, boa pergunta, Caís. Todo jubileu é bíblico. E lembra que é um ano, jubileu é um ano jubilar, é um ano de festa. Nós celebramos anos jubilares de matrimônio, da vida existencial e de outros momentos da existência. Isto é muito importante. Mas nós celebramos, biblicamente, os anos jubilares como o ano da graça, ou anos de bênçãos do Senhor. Assim, celebrar 300 anos da fundação de uma congregação é olhar para Deus e sentir uma graça, uma ação de graças muito forte de quem faz parte do grupo masculino, das monjas que vieram por primeiro, dos consagrados e consagradas, irmãs de vida ativa depois, leigos e leigas e toda a igreja. Já que, como eu disse, o carisma, a missão é para o povo de Deus, é para a igreja, como outras congregações religiosas e seus carismas. Assim sendo, é um momento de avaliação, é um momento de reconciliação consigo e com a própria consagração religiosa e batismal, e ao mesmo tempo é um reafirmar a missão que um dia teve início com São Paulo da Cruz, que na verdade teve início lá no Calvário, há mais de 2000 anos atrás, e tem provocado e interpelado os cristãos a anunciarem que Deus é amor. Deus é o protagonista, Ele que ama. E quem se sente amado deve crer nesse amor
como lembra a primeira carta de São João. E quem crê nesse amor, aí busca amar a Deus acima de tudo e busca amar o próximo, sobretudo os mais sofredores e pobres, como a si mesmo. Então, celebrar o ano jubilar é trazer na atualidade esta gratidão que é o passado, é assumir esse momento presente com profecia, e profecia hoje se faz com anúncio, cuidado e denúncia, tendo presente que Deus está aqui, e Ele não pode ser esquecido. Deus está aqui, no outro que sofre, em mim quando sofro, e nós precisamos nos abraçar, mesmo no isolamento social, para mostrar a força do amor. E não é de qualquer amor humano que muitas vezes é vulgarizado ou banalizado, mas este amor com que Deus nos amou e nos ama, gratuito, profundo, alegre, assim que nós devemos proclamar, e misericordioso, e olhar para o futuro com esperança. Nós estamos aí numa pandemia, já chegando quase ao seu final, mas ainda é momento pandêmico, os cuidados são necessários, a vacinação, as máscaras são ainda necessárias, o álcool gel, mas já estamos vendo uma luz. Esta esperança que esse momento nos traz, lembra a esperança maior na vida eterna, do qual somos chamados a dizer: lutemos pela vida, apostemos na vida, porque a nossa esperança é o céu, mas viver um dia no céu depende de construir o reino de Deus nessa terra, que é de paz, de justiça e de amor, de proximidade e acolhida, de ternura, de missionariedade, fazendo Deus acontecer, como o Papa Francisco tem nos provocado e pedido desde o momento em que ele entrou e assumiu o magistério petrino. Essa é uma celebração bonita. E os passionistas estão trazendo 3 palavras que, na verdade, são atitudes: gratidão no passado, profecia hoje e esperança no futuro. É para todos os cristãos esta provocação passionista, porque deve ser testemunho de cada um de nós. Essa experiência que nós precisamos fazer, não é, Dom Hamilton? Mediante a tudo que nós estamos enfrentando no mundo. Olhar para a paixão de Cristo e renovar toda essa esperança no nosso coração. Isto. Eu gostaria, Caíssa, sobretudo neste tempo de pandemia, é um carisma muito atual. Sim. E para a pandemia também tem uma resposta. São Paulo da Cruz, ele inicia esse carisma fundacional com uma inquietação. Ele viveu num momento forte do iluminismo, forte onde a razão, ela tentava explicar tudo e as pessoas começaram a se distanciar de Deus. São Paulo da Cruz começou a ver muita coisa errada na sociedade, nas pessoas, nas famílias, mas também dentro da igreja. E ele teve essa resposta. Os males na igreja e fora dela, na sociedade, a causa é o esquecimento da paixão de Cristo. O que significa isso? Esquecer a paixão é esquecer o amor que Deus tem por nós e o amor que Deus pediu entre nós. Jesus, sobretudo no Evangelho de São João: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Se eu não tenho consciência que Deus me amou, me ama, por isso se entregou numa cruz, então eu também não amo. Eu relativizo as pessoas e o sofrimento da outra. Assim sendo, Paulo da Cruz diz: essa é a causa. Porque quando o amor é esquecido, sobretudo o amor crucificado, o amor entrega de um Deus, as pessoas se fecham no seu pequeno mundo. E a sociedade hoje, ela é muito fechada, muito individualista, egocêntrica, de verdades próprias, capazes até de blasfemar, xingar o Santo Padre, o Papa, os bispos, os padres, as lideranças das comunidades, sem convicção.
sem aprofundar aquilo que falam. Neste momento de polarização e divisões, até mesmo dentro da igreja e na sociedade, nós vamos ver que está faltando amor, está faltando mais empatia, está faltando acolhida e respeito com o diferente. É verdade. Então, Paulo diz, o remédio, se o mal é o esquecimento, o remédio é a paixão de Cristo, é o amor. E nenhum outro amor pode ser uma escola para nós, senão o Calvário, onde o amor extrapolou, onde o amor se entregou no sofrimento máximo, onde Deus assumiu aquilo que é mais baixo no ser humano, que é a mansão dos mortos, a nossa fragilidade de morte e podridão. Deus morreu, mas ressuscitou. Misticamente morreu e ressuscitou, nos trazendo Páscoa e vida nova. E Ele quer que isso nós também coloquemos no coração e nas vidas das pessoas em qualquer situação. O que é Páscoa hoje, então? É buscar renovar a esperança, o otimismo, esta alegria do Evangelho na igreja e na sociedade. No coração de quem está desanimado, desesperançado, em quem já se acomodou e não está voltando para a igreja, ou para quem não quer saber mais de Deus, para quem está revoltado com a pandemia. Temos outras pandemias também para vencer. O Papa Francisco tem lembrado disso. Coragem, eu venci o mundo, disse Jesus. Vamos com fé, esperança, com o Evangelho no coração e na vida e no nosso testemunho com ações concretas, proclamando a grandeza do amor de Deus, crucificado e ressuscitado. Isso mesmo, Dom Hamilton, uma grande verdade para a nossa vida, tudo isso que o senhor está nos dizendo. E o carisma passionista, a missão passionista, eu tenho certeza, tem feito muita diferença no mundo, como o senhor disse, um carisma atual. Mas eu gostaria que o senhor falasse, porque o jubileu, as comemorações terão início no dia 22, é isso? No próximo domingo? Olha, seria de novembro, né? Dia 22 de novembro, dia da fundação. Sim. Na verdade, o jubileu já era para ter quase que se encerrado, ou estaria se encerrando agora, dia 22 de novembro. Ah, tá. Porque ele se iniciou, seria em 2020, né? Sim. Até 2021. Porém, com a pandemia, muitas atividades elas foram adiadas, outras canceladas, porque teria-se muito movimento, viagens para Roma, e mesmo dentro do Brasil e dos países onde os passionistas estão. Entendi. Então, muita coisa ficou reduzida. Então, nós estamos ainda quase que fechando o jubileu no dia 20 de novembro, agora desse ano de 2021, e algumas outras atividades ainda percorrerão o ano de 2022, sabendo que nós estaremos num período, acreditamos, mais tranquilo, onde poderemos nos movimentar mais com segurança. Tá bom? Ótimo, ótimo. Que seja um momento de muito crescimento espiritual para toda a missão passionista e que continue assim iluminando o mundo, né, com todo esse carisma que eu tenho certeza que tem ajudado muitas pessoas a superarem os momentos difíceis que nós estamos passando atualmente. Dom Hamilton, nós agradecemos demais, viu? Tenho certeza que todos que estão acompanhando o programa foram renovados na esperança com tudo que o senhor nos disse, viu? E eu gostaria que o senhor nos desse a bênção, Dom Hamilton. Ótimo. E deixa essa palavra final. Não tenhamos medo de olhar para a cruz. Hoje se vive uma crise de fé e de cruz. Não, olhe para a cruz. Na cruz está Jesus, que é Deus. A cruz é solidariedade com os seus sofrimentos, com as suas lágrimas, com as suas angústias, com tudo que você passa na vida pessoal, familiar, social, até eclesial. A cruz é uma resposta de esperança e de vida, não de morte. Abracemos a cruz. Rezemos com a cruz, fixemos o olhar no crucificado e vamos dentro dele ver o quanto o amor é transbordante. E podemos transbordar esse amor porque ele nos vem de Deus.
Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Derrame graças e bênçãos sobre você, sobre a sua família e sobre toda a humanidade. Amém. E por intercessão de São Paulo da Cruz, acolhamos esta bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até uma próxima. Até a próxima, um abraço. Obrigado, um abraço, Caíssa.